2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Achou aí? Porque põe lá. Pois, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Pois vivemos por fé, e não pelo que... O que é fé? Não estou vendo, ou o que eu estou vendo, não é o que a Bíblia diz. E entre o que eu vejo, entre o que eu sinto e aquilo que a Bíblia diz, eu preciso ficar com o que a Bíblia diz. Amém? E eu não estou vendo o ar, mas eu sei que o ar está aqui. E o que é a fé? Falei na última vez que eu ministrei, que a fé, ela é importantíssima para todos nós. Ela não haverá necessidade de fé no céu, porque lá nós o veremos. Não haverá necessidade de fé para curar, porque não haverá enfermidade. Não haverá necessidades lá no céu. Então a fé é algo poderoso, e a fé é que abre as portas para mim e para você, para a eternidade. Diga assim: a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vamos para o verso 16, e agora vamos continuar onde eu parei. Assim que nós daqui por diante, está falando de um momento, algo aconteceu. Eu me lembro de um cantiquinho, quando o Tércio me levava para a escola dominical, eu era pituquinho ainda, e a gente tinha uma música lá, que o Tércio cantava para mim. Foi numa segunda que alguém me tocou, lembra? Foi numa segunda que alguém me tocou. Foi numa segunda que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Lembram dessa música? Ixi, irmãos, vocês não iam para a igreja quando era pititico? Irmãos, foi num domingo que alguém me tocou. Foi num domingo que alguém me tocou. Foi num domingo que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quantos lembram o dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Quantos lembram? Olha, um monte de gente lembra. Então banda, corre para cá, corre para cá, corre para cá, porque isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Corre, corre, corre. Você lembra dessa música, né? Mais ou menos. Tá, nós. Quando for o dia que você entregou a sua vida para Jesus, porque, pastor, o que isso tem a ver com o texto? Tá tudo aqui, Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, ela é o quê? Uma nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram o quê? Novas. Coisas novas. Diga assim: quando eu encontrei a Jesus, naquele grande dia, algo aconteceu dentro de mim. Irmãos, como eu e você precisamos valorizar isto. Eu fui num domingo, 6 aninhos de idade, pastor Joaquim pregando. Aí ele fez o desafio: tem alguém que quer entregar? Eu estou ganhando tempo para vocês passarem a música aí, tá? E aí eu tinha 6 aninhos de idade, e ele perguntou assim: tem alguém hoje que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Aí eu levantei minha mão. Eu estava assim, logo no primeiro banco. Aí eu levantei a mão. Mas gente adulto, a gente é tudo besta.
a gente não dá valor para as crianças. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. O que o pastor não sabia é que mesmo com 6 anos de idade, por que eu valorizo tanto criança na nossa igreja? Deixa eu abrir algo para vocês. Fechamos uma parceria esta semana, que nós vamos socorrer mais de 1000 crianças no final do ano. Por que isso, irmãos? Porque o pastor dessa igreja foi alcançado ainda criança. Eu tinha 6 anos de idade. Eu vi Jesus me chamar. Eu estava sentado no primeiro banco. Eu vi Jesus dizer: você é meu, você é propriedade minha. E o pastor disse: alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? E eu levantei minha mão. E ele olhou e começou a olhar, porque ele queria um adulto. Mas ninguém vai entregar a vida ao Senhor Jesus. E eu lá com a mãozinha levantada. E ele continuou ainda: ninguém vai entregar. E eu era ninguém, ora as bolas. Eu estava lá com a mão levantada. E ninguém vai entregar. Aí até que um monte de gente, tem uma criança aqui, ó, é o filho do missionário, é o filho do missionário. Pelo menos uma criança. Deixa a criança vir aqui. Irmãos, aquele dia mudou a história da minha vida. Eu era criança, mas eu vi Jesus me chamar. Por isso eu tenho orgulho de cantar que foi num domingo que alguém me tocou. Pastor, eu não lembro que dia. Depois que a gente passar de domingo até segunda, de domingo até sábado, aí nós vamos cantar foi algum dia. Que aí você não lembra? Vai fazer o quê? Não lembra? Foi algum dia que alguém me tocou. Mas na hora que chegar o seu dia, nós vamos começar a partir de segunda, tá? A partir de segunda-feira. Quando chegar no seu dia, o que você tem que fazer? Ó, vamos lá. Foi numa segunda, faz de conta que eu fui na segunda. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda. Para. O que é que você vai fazer na hora? E dar um grito de glória a Deus, amém? Porque foi algo que mudou a sua eternidade. Para Deus, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, amém? Se você lembrar o dia, é no dia, não é é para você fazer festa. Eu quero que você grite glória a Deus, aplauda Ele e assovie Ele, tá bom? Então, nós vamos começar da segunda, vamos até domingo. Pastor, eu não lembro. Não vai inventar. Você não lembra, não inventa. Porque depois do domingo nós vamos cantar foi algum dia. Aí você levanta. Amém? Vamos lá. Começando pela segunda. 1, 2, 3 e... Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi numa terça. Foi numa terça que Jesus tocou-me. Foi numa terça que Jesus tocou-me. Foi numa terça que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi numa quarta. Foi numa quarta que Jesus tocou-me. Foi numa quarta que Jesus tocou-me. Foi numa quarta que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi numa quinta. Foi numa quinta que Jesus tocou-me. Foi numa quinta que Jesus tocou-me. Foi numa quinta que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi numa sexta. Foi numa sexta que Jesus tocou-me. Foi numa sexta que Jesus tocou-me. Foi numa sexta que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi num sábado que Jesus tocou-me. Foi num sábado que Jesus tocou-me. Foi num sábado que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi no domingo. Foi no domingo que Jesus tocou-me. Foi no domingo que Jesus tocou-me. Foi no domingo que Jesus
algum dia que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Todos juntos. Foi algum dia que Jesus tocou-me. Foi em algum dia que Jesus tocou-me. Foi em algum dia que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Olha só. Glória, aleluia, que Jesus tocou-me. Glória, aleluia, que Jesus tocou-me. Glória, aleluia, que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Glória, aleluia, que Jesus tocou-me. Glória, aleluia, que Jesus tocou-me. Glória, aleluia, que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Ana, pode sentar. Olha o que o texto diz. Volta aí, deixa para mim, Bia, projetado para mim o texto, por favor. Verso 16. Daqui por diante, daqui quando? Do dia que eu tive um encontro com Jesus. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram. Repita comigo assim: eu não posso conhecer pessoas a partir de agora numa ótica da carne. Irmãos, como eu e você somos desafiados a começar a partir de nós. O maior inimigo do homem é a ausência de conhecimento da sua nova identidade. Eu e você precisamos crer que depois que nós tivemos um encontro com Jesus, a nossa identidade mudou. Agora, algo sobrenatural aconteceu. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, agora é Espírito vivificante. E agora, irmãos, vai lá para mim rapidinho, Romanos capítulo 6, verso 6. O que ocorreu? Nós agora, irmãos, verso 6, vamos ler todos juntos, Romanos, abra na sua Bíblia aí, aqui é só para quem não tem Bíblia. Romanos 6, vamos ler juntos, leia na sua Bíblia, na versão que você tem aí, carrega. Sabemos isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso fosse destruído. Aquilo, repita comigo assim, aquilo que veio para me destruir, foi destruído. O que é que veio para me destruir? O pecado. Só que agora, irmãos, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Olha que sequência poderosa. Para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de sermos escravos do pecado. Diga assim: antigamente, antes de Jesus, eu era escravo do pecado. Pula aí, para o verso 11, verso 11, vamos ler todos juntos. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas agora vivos. Diga assim: eu vivo. Diga assim: eu vivo para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, isso é algo poderoso e maravilhoso, irmãos. Eu agora recebi uma nova identidade. Quem eu era o Zé das Couve, eu era o Churumela. Agora não. Agora eu estava morto. Lembra? Nós somos espírito, alma e corpo. O que é que Deus quer salvar? Os três. Diga assim: Deus quer salvar os três. Diga assim: Ele começa pelo Espírito. Antes de Jesus, o meu espírito estava morto.
você entende isto? O que é o Espírito? É o que nos conecta a Deus. Nós éramos, a Bíblia diz, inimigos de Deus, mas agora, irmãos, agora nos tornamos, a nossa identidade agora, os que estavam mortos, agora estão vivos para Deus. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente começa a ter dificuldades que não faz parte mais da gente. E isso, a Bíblia diz, o meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. A partir de Jesus, qual é a nossa nova identidade? Quero ouvir alguns de vocês, devagar, só levanta a mão. Depois, a partir daqui, qual é a nossa identidade? Primeiro aqui, eu sou de Jesus. Agora, meu nome mudou. Agora não é Davis só. Agora é Davis de Jesus. Você pode levantar sua mão e colocar o seu nome e dizer, fala o seu nome, diga o seu nome: João de Jesus, Francisco de Jesus, Ivone de Jesus, Alexandre de Jesus, Iracema de Jesus, Alessandra de Jesus. Diga assim: eu tenho agora um sobrenome espiritual. Nós aqui no Brasil valorizamos muito o primeiro nome, mas em muitos países o importante, e a gente não revela aí fora, não revela para todo mundo o seu sobrenome. Você fala o primeiro nome, qual é o seu nome? João, Antônio. E o seu sobrenome? Não é para qualquer um que você revela o seu sobrenome. Eu tenho um sobrenome, mais do que Moço, mais do que Rondina, mais do que Silva, mais do que Oliveira. Nós temos um sobrenome, nós somos adotados pelos céus. O nosso nome agora, Marcos, é Marcos de Jesus. De que família você é? Eu sou da família de Jesus. Irmãos, isso tem peso. É que nós, aqui no Brasil, a gente não tem clareza muito grande, Wesley, do que é isso. Me lembro, o meu primo Wesley, mexe a mão assim, meu primo Wesley, ele estava fazendo um serviço para um cliente meu. Eu não via meu primo há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E ele foi atender um cliente meu lá em Suzano. E quando ele chegou lá, na hora de assinar o documento, ele viu lá, Wesley, Moço. Falei, Moço? Aí ele perguntou para ele, você tem alguém na sua família? Você tem alguém na sua família chamado Davis? Falei, sim, tenho. Meu primo que eu não vejo há 20 anos. Heitor na hora ligou, falou, Davis, você não sabe quem está aqui do meu lado. Eu estou com o seu primo. Como que ele descobriu isso? Ele descobriu isso pelo sobrenome. Diga assim, eu tenho gente da minha família espalhado pelo mundo inteiro, pessoas que também pertencem a Jesus e fazem parte da minha família. Diga para quem está pertinho, deixa eu contar um segredinho para você, você faz parte da minha família, a família de Jesus. Diga para ele, nós fazemos parte de uma família poderosa, é mais do que a família Bezerra, é mais do que a família Moço, é mais do que a família, sei lá que família aí, ó. Eu e você pertencemos à família de Deus. O que mais que nós recebemos na nossa identidade? Vamos lá. Agora eu recebi uma nova filiação, eu fui adotado, e com essa adoção eu recebi algumas coisas. O que mais que eu recebi? Vamos lá. Eu sou herdeira, eu sou herdeiro. Herdeiro de quê? Tudo que é do meu pai pertence a mim, porque eu sou herdeiro. Eita Deus, que mais que eu sou? Irmãos, eu preciso entender, ó,
Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. Eu já vi gente expulsar demônio, que chegou lá o demônio, falei, ô escandaloso. Esqueceram de contar para você que quem manda nessa terra aqui são os herdeiros celestiais, e que aqui não é seu lugar, que aqui quem manda aqui são os herdeiros. Então não tenho tempo para perder, fora! E vai embora, acabou, sem precisar fazer entrevista, viu? Simplesmente lembrou ele de quem é que manda aqui. Quem é que manda aqui? Os herdeiros dos céus. Os céus são do Senhor, mas a Bíblia diz que a terra Deus deu aos homens. Que homens? Os herdeiros celestiais. Que mais? Qual é a nossa identidade? Que mais? Eu sou o filho amado. Minha mãe pode não ter sonhado, não ficou feliz quando ela ficou grávida. Meu pai pode não ter ficado feliz, meus vizinhos podem não ter ficado feliz, mas a Bíblia diz que a família de Cristo, quando eu vim a este mundo, teve orgulho de dizer: Iracema, minha filha muito amada. Levante suas duas mãos para os céus. Eu não sei qual é o seu contexto familiar, eu não sei como seu pai te trata, como sua mãe te trata, mas eu quero que a hora que eu falar 3, que você grite para você, grite para demônios ouvirem, e para os anjos dos céus também ouvirem, que você vai gritar: eu sou o filho amado de Deus. Amém? 1, 2, 3, grite! De novo, 1, 2, 3. E os filhos amados aplaudam ao seu pai. Que mais que nós somos? Que mais que nós somos? Eu fui justificado. O que é isso, irmãos? Olha que coisa. Quantos aqui já pisaram na bola no passado? Quantos já pisaram na bola no presente? Quantos acreditam que vão pisar na bola no futuro? Você não será salvo por aquilo que você fez, está fazendo ou fará. Nós somos justificados pela fé. Não é por obras para que nenhum homem se glorie, é pela fé. Irmãos, Ele morreu por todos. Todos quem? Todos aqueles que creem. Se eu creio, Deus está trabalhando na minha vida, mas eu já fui justificado. Isso quer dizer, eu já fui perdoado. Talvez sua esposa nunca perdoe você por aquilo que você fez. Talvez seu marido nunca perdoe você por aquilo que você fez. Talvez seu pai nunca perdoe você por aquilo que você falou para ele. Talvez seu filho nunca perdoe você por aquilo que você fez. Mas eu quero dizer a você: existe alguém que é maior do que o seu marido, existe alguém que é maior do que a sua esposa, existe alguém que é maior do que o seu pai, existe alguém que é maior do que os seus filhos. O Criador do universo disse: eu vos perdoei, justifiquei, purifiquei e chamei de filho amado do meu coração. Os filhos justificados aplaudam ao Senhor. Glória! Que mais? Qual é a minha nova identidade? Eu fui escolhido, eu fui adotado. Que mais? Não, você já falou. Só quem não falou ainda. Você não falou? Foi o Rafa. Tá, é uma cara do outro. Vai lá. Eu fui restaurado à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa louca. A Bíblia faz o paralelo como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Olha só, quando você olha para um espelho, lembra lá, acho que é Branca de Neve, que olhava, espelho meu, espelho, não era a Branca de Neve que olhava, era... Quem é que olhava?
a bruxa. Mas ó, eu e você éramos todos bruxinhos. Diga para o seu irmão assim: você era um bruxinho, hein? Sua bruxinha, você antes era um rei mau, uma bruxa má, mas você teve um encontro com Jesus. E agora aquela abóbora, aquele sapo, virou filho do Rei Todo-Poderoso. Agora quando a gente olha para o espelho, lembra lá que a frase que eu queria lembrar era: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Quando a gente olha para o espelho, irmãos, a gente não enxerga mais irmãos. Olha o texto, volta para o texto, volta para o texto de 2 Coríntios. Agora, irmãos, assim, se alguém está em... Não, o 16, eu estou no 16, é que é uma mistura, né? Vamos lá, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, a começar de mim. Eu não posso olhar para mim como eu me enxergava, agora eu preciso olhar como Deus me enxerga. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a imagem do seu Filho Jesus. Como eu e você precisamos crer nisso. Tem um outro texto, Efésios capítulo 2, verso 6, depois volta para esse. Efésios capítulo 2, verso 6. Olha lá, vamos ler juntos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo. Lembra que nós somos 3 partes. Nós somos espírito, alma e corpo. Presta atenção, porque isso é libertador. Sabe onde seu espírito está agora? Onde a Bíblia diz: o seu espírito está, depois de ressuscitado, o pecado matou você, mas quando você entregou a vida para Jesus, o seu espírito já está assentado nas regiões celestiais. Os céus governam a terra. Meu povo sofre porque não conhece a mim e nem o meu poder. Quando a gente começa a entender que aqui só está corpo e alma, mas o meu espírito não é que sentará, volta ainda lá para Efésios, não é que sentará, o meu espírito já está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, e de lá eu recebi autoridade para governar a terra. Quando a gente começa a entender quem nós somos, nossa identidade: sou santo. Por que santo? Santo não significa que nunca vai errar. Santo é, eu fui separado por Deus e para Deus. Olha que coisa poderosa. Agora eu fui santificado. Mas pastor, tem um monte de coisa que eu estou fazendo. Às vezes quando eu vejo, eu acabei caindo numa pornografia, eu bebi, eu fiz algo que não deveria. E agora, Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purifica de todo o pecado. E agora eu olho para mim e digo assim: eu decido, agora volta para o texto de Coríntios, eu decido conhecer a mim, não mais segundo a carne, mas agora eu decido conhecer a mim segundo o Espírito. Ó, bebida, isso não faz parte mais de você. Ó, vício, ó, pecado, ó, mentira, ó, isso não pertence mais a você, porque eu agora tenho uma nova identidade. Antigamente o pecado, ele vinha para nos destruir e nos matar. Agora a gente tem que levantar contra um pecado e dizer assim: você não tem mais domínio. Pornografia, você não tem mais domínio sobre mim. Prostituição, você não tem mais domínio sobre mim. Mentira, você não tem mais domínio sobre mim. Quando eu começo a entender que eu estou agora sentado nas regiões celestiais, e lá dos céus eu posso governar a terra e declarar aquilo que o meu corpo vai receber dos céus, isso é algo poderoso e maravilhoso. Agora eu sou o cidadão dos céus.
Moro na terra como corpo e alma ainda, mas eu já sou em espírito, cidadão celestial. Agora eu preciso enxergar as coisas em uma outra ótica, numa ótica espiritual. E aquele que começou em mim uma boa obra, ele vai completá-la. E a cada dia eu vou me tornando mais semelhante a Jesus. Não se culpe por muitas coisas erradas que ainda você faz, mas aquele que começou, ele está trabalhando na sua vida. E a glória do justo será como a aurora, que vai brilhando mais e mais, até sermos a imagem do nosso Senhor Jesus. Aplauda Ele por isso, glória! Insisto novamente, meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. Não estou dizendo que você perde a sua salvação, mas você deixa de se apropriar de coisas poderosas, que se você cresce na sua identidade, agora em Cristo Jesus, você não está largado neste mundo, você é filho amado, você é profeta de Deus, e vou falar na semana que vem, que nós somos embaixadores dos céus na terra. Eu preciso decidir como olhar para mim. Olhe para mim aqui, ó. Seu maior inimigo é você mesmo. Eu nasci assim. Lembra da Gabriela? E a gente acha que não tem jeito para nós. Ei! O que é que o ressurreto dentre os mortos não pode mudar? O que é que o poderoso Deus não pode, aquilo que foi destruído pelos homens, reconstruir algo melhor para a glória do seu nome? Mas eu preciso crer nisso, que eu sou filho amado, que eu sou santo, que eu sou justificado. Tem um monte de gente, eu não estou preparado para liderar uma célula, porque tem tanta coisa na minha vida que precisa ser trabalhada, melhorada. Sim, meu irmão, mas nunca você vai estar em um lugar porque você merece. Não, eu e você não merecemos nada, a não ser ir para o quinto dos infernos, filho. Mas por aquilo que Ele fez, Ele está trabalhando na minha e na sua vida. E eu e você estamos a cada dia sendo transformados, melhorando como pai, melhorando como esposa, melhorando como filho, melhorando como patrão, para agradar os homens. Não, porque agora, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Assim nós, daqui por diante, por isso que a vida cristã é algo maravilhoso, irmãos. A gente nunca está igual, a gente está sempre melhorando, avançando e proclamando algo novo de Deus. Isto é o poderoso evangelho, que quando nos alcança, nós somos recriados, regenerados para a glória de Deus Pai. Ninguém conhecemos segundo a carne. Irmãos, eu e você olhávamos para o outro, aquele cara merece morrer, aquele cara merece apanhar, aquela mulher merece, eu também mereço um monte de coisa. Agora eu não olho mais para ninguém segundo a carne. Senhor, ele carece da tua graça e da tua unção. Quando vieram ouvir a voz de Deus, repita comigo: depois, daqui por diante, eu preciso olhar para as pessoas, não mais com uma ótica da carne. Eu preciso olhar com a ótica de Jesus, a ótica do Espírito, que é cheio de amor, de compaixão, de perdão e de reconciliação. Irmãos, quem era Paulo, irmãos? Quem era Paulo, irmãos? Um assassino, fanático religioso. Se fosse do nosso tempo, ia ser um xiita, alguém do Hamas, que por causa da religião mata as pessoas. Se Paulo estivesse hoje, irmãos, e quantos de nós crentes olhamos às vezes influenciado pelas notícias? Eu sei que são pessoas más,
Mas o que é que eles precisam? O que eles precisam é morrer todos eles. Não, eles precisam de um encontro da graça. Eles precisam que alguém ore por eles. Paulo estava no dia em que Estevão foi apedrejado. E Deus ouviu a oração de Estevão. Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Paulo estava lá, Deus ouviu a oração de Estevão, e sabe o que ocorreu? O assassino, o xiita, sei lá. Deixa eu dizer uma coisa, aquele homem que matava em nome da religião, tem muita gente matando em nome da religião, matando por causa de preferências políticas, matando por causa de terra. Se você olhar na ótica natural, que eles morram todos, que todos morram, eles merecem morrer, que acabe-se, sejam fulminados. Quando a gente olha com o olhar de Jesus, Senhor, leva-os a crer, leva-os a arrepender. O perseguidor se tornou perseguido, aquele que queria matar trouxe vida para muita gente. Este foi o apóstolo Paulo, depois que ele experimentou o versículo 17, agora nós somos uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Eu não sei o que você fez no seu passado, se você adulterou, se você se prostituiu, se você matou alguém. Eu sei de um Deus que olha para você e diz que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. O que Ele espera de mim e de você? Uma entrega completa, e que você se arrependa e diga: pequei contra os céus, pequei contra a terra. Senhor, tem misericórdia de mim, como disse o cego de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Deus está à procura, irmãos, não é dos bonitinhos, dos cheirosinhos. Deus está à procura de homens que digam: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. E sabe o que Ele vai fazer? Do seu passado eu não me lembro mais, eis que eu quero fazer novas coisas. Ouça aqui, não permita que o seu passado condene você. Todas as vezes que o diabo utilizar alguém, mas quem é você? Eu lembro do que você fez, eu lembro do que você fez, eu lembro do que você tem feito. Você vai pegar e dizer: você lembra do que eu fiz, mas eu quero lembrar do que o Redentor fez na cruz do Calvário. Ele me tornou uma nova criatura. Irmãos, Pedro, quem era Pedro? Um homem bruto, grosseiro, chucro, turrão. Tem uns turrões aqui, né, mano? Tem uns pedrões. Um homem sanguíneo, um homem que não leva desaforo para casa, que não pensa, quando ele vê, ele já fez, que promete um monte de coisa, mas lá no fundo é um covarde. Esse era Pedro. Não, Senhor, não vai morrer não. Quem é que vai matar? Eu morro no seu lugar. Quando ele viu que enquanto estava com a espada, um valentão. Vocês conhecem os valentões? Quando estava com um revólver, com uma espada, pegou a espada e arrancou a orelha do nosso Malco. Não, foi o Alco lá o Malco, era o mesmo nome. Pegou lá e arrancou a orelha lá do servo lá do sacerdote. Mas ouça aqui, aquele Pedro que prometia muita coisa. Tem gente aqui, que ninguém mais considera o que você fala, porque você promete e não cumpre. Mas daqui em diante, Deus quer fazer algo novo na sua vida, que você possa dizer: eu me encontrei com Jesus, e sua luz encheu o meu ser, e me curou, e me lavou todo o meu ser. Irmãos, repita comigo: eu preciso olhar para mim como Jesus me olha. Irmãos, tem gente aqui que está se mutilando
por aquilo que fez. Realmente você fez algo errado, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e nos purifica. E abra sua boca, declare: eu não aceito mais isso, porque eu recebi uma nova identidade. Eu declaro que eu sou uma nova criatura. E você, não há nada que meu filho, já contei isso várias vezes. Uma vez meu filho havia tirado uma nota baixa na escola, e ele chegou triste. Ele não queria mostrar o boletim. Mal sabia ele que a minha esposa, que trabalhou já na CSI, ela já tinha conseguido entrar no site da escola, e ela já sabia a nota. Ele não passava a senha, ela descobriu a senha, irmã. Se você quer descobrir a senha de alguém, pergunta para minha esposa, ela consegue. E aí, entrou lá, viu, e ele chegou todo murchinho. Cadê o boletim? Esqueci. Ele só não falou onde ele esqueceu dentro da mochila dele. Eu esqueci. Mas filho, como que foram lá as suas notas? Então, o ano ainda, tem muita coisa para acontecer. Filho, como foram as suas notas? Então, tem muita coisa para acontecer. Mas mãe, a senhora me colocou numa escola muito difícil. Aí a gente culpa os outros, Repita comigo assim: normalmente, quando eu cometo algum erro, eu sempre vou procurar e lembrar do meu irmão Adão. Irmão, lembra do seu irmão Adão? Senhor, foi a mulher que tu me destes, foi a escola que tu me colocastes, foi a professora endemoniada. Meu filho Davi, então, ele chegava: pai, eu não tenho uma professora, eu tenho uma demônia. Aquilo não é mulher, aquilo é uma demônia em forma de teacher. E aí, a gente sempre culpa os outros. Aí quando minha esposa pressionou, ele acabou mostrando o boletim. Ele tinha tirado muitas notas baixas, muitas. Mas eu disse para ele: filho, quando que o pai ama mais você? Quando você tira nota alta ou nota baixa? Ele disse para mim assim: quando eu tiro nota alta. Pai? Foi você errou. O pai ama você porque você é filho, independente da sua nota. Eu tenho orgulho de te chamar de meu filho. Agora nós vamos trabalhar em cima disso. Pegamos um professor particular para ajudá-lo, porque eram coisas que a gente não sabia resolver. Gritamos ajuda. Este é o benefício de família. Na época, o João da Ivani, meu filho, tinha muita dificuldade com matemática. Era um professor entre nós estávamos sem condições. Gritamos socorro para os irmãos: alguém pode nos ajudar? O João: não, pastor, qual a dificuldade dele? É matemática. Não, leva ele na minha casa. Meu filho foi várias vezes para a casa do João da Ivani. Nós não tínhamos condições de pagar. Eu falei: filho, não tem condições. Pastor, para com isso, eu vou ajudar seu filho. E a alegria minha, irmãos, chegou na época do Enem. A matéria que ele tinha maior dificuldade foi a matéria de maior graduação, de maior nota dele. Porque Deus usou a família para transformar a fraqueza em força. Quando você descobrir o erro de alguém, não é para você jogar pedra, é para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. A ninguém enxergamos segundo a carne, mas Ele já fez tantas vezes. Ei, Senhor, quantas vezes tenho que perdoar? 7? Jesus disse: não, 70 vezes 7. Irmãos, cuidado na forma como você está olhando para você e como você está olhando para os outros. Tem gente que é duro demais consigo, ou outros que são muito moles com eles, mas são extremamente julgadores e agressivos com os outros. Nem com você e nem com os outros. Sabe por quê? Enquanto a banda vem: eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Pastor, mas eu queria hoje, olhe para mim,
Isto que você ouviu nesta manhã, embora pareça ser tão simples, isso é curador, irmãos. Tem gente aqui que está se penitenciando, é isso? É penitenciando, né? Olha Lutero, lembra do reformador Lutero? Lutero pegava um chicote antes de entender que nós somos salvos pela graça. Sabe o que Lutero fazia? Dobrava o joelho, pegava um chicote e começava a chicotear a si mesmo, porque ele era duro demais com ele. Você que veio ouvir a voz de Deus, tem gente aqui que sentenciou que sua vida, que você errou, e esquece, para você não tem mais jeito. Olha o que você fez. Você está dizendo para você mesmo que não há esperança de reconstruir, que não há como se libertar. Mas existe alguém aqui hoje que é maior do que você e do que a sua consciência, dizendo: eu te chamei e eu sou poderoso para libertar você. Talvez sua esposa, seu marido, não sabe dos fantasmas que correm na sua mente, de coisas que fizeram com você. Sabe por que eu sou assim? Você não sabe o que o meu pai fez comigo, o que a minha madrasta, o que o meu padrasto. Eu fui abusado quando criança, eu fui abusada quando criança, eu fui agredido, eu fui humilhado. Eis que existe alguém maior e poderoso para transformar o passado de vergonha em testemunho de triunfo. Eis que eu, o Senhor, faço novas todas as coisas. 7 vezes o justo cairá, 7 vezes Deus o levantará. Irmãos, como eu e você precisamos entender e tomar posse dessa nossa nova identidade em relação a nós. Volta lá para o versículo 16: eu não enxergo nem os outros e nem a mim na ótica humana, eu enxergo com a ótica de Jesus. Até Judas, irmãos, no último momento de vida, Jesus olha para Judas, olha nos olhos e diz: aqui viestes, meu amigo. Nem Jesus havia desistido de Judas, porque ele se matou, porque Judas é que desistiu dele. Tem gente aqui que Deus não desistiu de você, mas você é que desistiu de você. Não importa o que você fez, existe um Deus, que o rio de cura está aqui para curar você, para lavar você e purificar você. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez a grande maioria de nós, se estivéssemos lá na cruz, Jefferson, naquele momento, agora teve a vida inteira para se arrepender, agora no finalzinho, nos últimos segundos de vida, quer se arrepender, vai apodrecer no quinto dos infernos, seu ladrão. Agora eu decido não enxergar como os homens enxergam na carne, eu decido enxergar numa ótica do Espírito. Pecado confessado é pecado perdoado, e eu, o Senhor, estou disposto a fazer novas todas as coisas. E quem pecou contra você, assim como você foi muito perdoado, esteja pronto a perdoar muitas pessoas. Sentado, coloque as suas 2 mãos no seu coração. Só eles vão cantar Eu Me Encontrei com Jesus, só eles. E você vai travar uma luta. Olhe para mim, com o seu maior inimigo, mãos no coração, mas olhe para mim. Seu maior inimigo,
Você mesmo. Por isso a importância de nós comermos a palavra, irmão. À medida que eu como a palavra, que eu medito na palavra, eu descubro quem eu sou. Eu sou nova criatura. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou herdeiro de Deus. Sou santo de Deus. Sou sacerdote real. O mundo é do meu Pai, e aquilo que é do meu Pai pertence a mim. Aonde você está? Eu estou assentado nas regiões celestiais, e lá dos céus, junto com o Criador, eu posso governar a terra. Quem eu sou? Eu sou o Filho amado. Olhe para mim. A Bíblia diz que antes de Jesus morrer, olhe para mim com as mãos no coração. A Bíblia diz que ele era o unigênito de Deus. Preste atenção, porque isso é importante. Eu quero melhor para você. Eu vejo alguns de vocês sofrendo, irmãos. E a Bíblia diz: quando não há conhecimento, nós sofremos, irmãos. Quando a gente não sabe quem nós somos, não é que a gente se torna os poderosos, mas é que o poderoso passou a habitar em mim. Agora eu tenho um sobrenome, agora eu tenho uma identidade. Eu não sou qualquer um, não. E a Bíblia diz que ai daqueles que tocarem nos ungidos de Deus. Um homem ameaçou meu pai de morte e disse: eu vou matá-lo. Semanas depois, este homem teve um ataque cardíaco e morreu de forma fulminante. Não brinque com os ungidos de Deus. Mas eles erraram. Olha o que ocorreu com Miriam e com Arão. Moisés havia errado, irmãos. Mas não mexa com os filhos escolhidos de Deus, porque Deus está trabalhando na vida deles. Você vê como eles estão, Deus olha como eles estarão. Preste atenção, olhe para mim. Repita comigo: os homens me veem como eu estou. Jesus olha para mim como eu estarei. Eu preciso crer nisto. Eu preciso enxergar as pessoas nessa ótica. Hoje é um traficante, hoje é uma prostituta, hoje é um bandido, hoje é um adúltero. Hoje, mas eu decido olhar para ele. Se você conhece alguém que seja um bandido, um assassino, que seja um traficante, que seja um dependente químico, deixe Deus usar você. Vou falar sobre isso na semana que vem. Põe a mão nele e diz: eu decido ver você lavado pelo sangue do Cordeiro e um dia pregando o Evangelho. Eu decido ver em você um homem santo e abençoando muita gente. Pastor, ele traiu a esposa. Eu decido ver você um pai de família, sendo modelo e referência para os seus filhos e para a sua casa. Eu decido ver em você um homem santo de Deus, pregando o Evangelho. Irmãos, hoje a gente começa a ver o mundo como Deus vê o mundo. Abrir a nossa boca em relação aos homens. Merece tudo morrer? Não. Merecem todos se arrepender e serem salvos. Merecem todos se arrepender e serem salvos. É assim que a gente precisa, porque o Deus que nos encontrou quer encontrar muitos irmãos assassinos, traficantes, muitos que ainda estão distantes de Deus, mas que precisam deste encontro. Feche os seus olhos e comece a orar. Senhor, eu preciso mudar a forma de ver. Com Jesus. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar
ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.